Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais um episódio do Pode Entrar Podcast. Eu preciso falar de novo, esse aqui é um programa onde a gente traz especialistas, pessoas que realmente entendem do assunto, e para a gente bater um papo aqui de maneira clara, que seja de fácil entendimento para você que está aí do outro lado. Eu sou Leonardo Zeffer, estou hoje aqui à frente desse episódio do Pode Entrar, ali na mesa de controle, ali nos aparatos tecnológicos, está meu amigo Pedro Otávio. E hoje a gente trouxe uma convidada especialista para falar de um assunto que está muito em alta. Eu vou falar quem é daqui a pouco, depois da vinheta. Se você gosta de assuntos diversos, com fácil entendimento, você é nosso convidado, fica à vontade, pode entrar. Bem-vindo novamente. Hoje a gente vai falar de um assunto aqui que eu acho muito importante na atualidade. Aliás, é um assunto muito discutido, muito falado, principalmente em redes sociais. A gente vai falar sobre saúde mental. E a nossa convidada especialista hoje é Elisa Nascimento. Elisa, ela é psicóloga com especialização em TCC, avaliação psicológica e avaliação neuropsicológica. Elisa, bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite da gente aqui do Pode Entrar, para a gente bater um papo aí sobre esse assunto que hoje está muito em alta, não tá? Tá, Léo, obrigada pelo convite, primeiro. É muito importante a gente falar sobre a avaliação neuropsicológica e a avaliação psicológica, não só como um meio, um instrumento, mas como parte do cotidiano que tem feito hoje, tanto das escolas, das crianças, dos adultos que têm se identificado. Então, vai ser um assunto bem importante, bem interessante. E amplo, amplo. Muito. Eu tava, eu não sei se você lembra, a gente estava conversando outro dia e eu falei que eu tinha a impressão de que hoje em dia as crianças estavam nascendo com mais problemas, como autismo, TDAH. E aí a Elisa me falou o seguinte, não, é porque hoje é mais divulgado. Não é isso, Elisa? E tem mais instrumentos também, Léo, não Uhum. é só mais divulgado. Se tem um entendimento maior, tem mais conteúdo sobre o assunto. As escolas estão mais atentas aos sinais, assim como a família também, que está acompanhando a criança. Então, tem muito mais sinais que são identificados e levado para terapia. Hoje é muito mais amplo e divulgado também sobre a terapia, que antes não se tinha. Tinha um certo preconceito e É isso que eu ia também falar. As pessoas tinham um preconceito com terapia. Isso meio que acabou ou ainda não rola? acabou, não acabou, muito pelo contrário. As pessoas pensam que a terapia é para aquele chamado doido, Uhum. louco da sociedade, e não é. Todo mundo precisa da Se eu terapia. fizer terapia, vão achar que eu sou doido, perturbado. É esse o pensamento, né? E tinha também a questão de ser uma profissão muito elitista, que é uma profissão considerada cara Uhum. hoje, e uma sessão de terapias fora dos valores sociais, ela pode ser um valor mais alto para uma família. Então, ainda assim, a gente tem esse estigma, tem a questão social. Então, deve procurar os profissionais da área. Entendi. Ó, da pandemia para cá, assim, há um entendimento que se fala muito mais de problemas neurodivergentes, ansiedade. A gente ouve falar muito, é a doença do século. E a impressão é que isso aumentou realmente depois da pandemia. Talvez por conta assim, dos problemas que a pandemia em si trouxe em relação ao isolamento, ficar longe da família. A pandemia realmente trouxe muitos problemas, mas pensando na questão da ansiedade, do isolamento social, o que as pessoas estão pensando, divulgando em alguns momentos, é que o TDAH, o autismo veio também pós-pandemia. E, na verdade, isso é tudo do neurodesenvolvimento. Isso acontece desde a gestação. Esses sintomas que tendem a ser parecidos,
A ansiedade também vai dar sinais, como privação de sono, que vai atrapalhar na aprendizagem. Então, tudo isso também se deu pós-pandemia, mas TDAH, autismo e sintomas do neurodesenvolvimento é do neurodesenvolvimento. Acontece desde a gestação. O que as pessoas têm sentido esse aumento é justamente a divulgação. As pessoas estão mais conscientes. A escola tende a ter sinais mais claros, entender melhor. A psicoterapia também ajuda, então já encaminha para avaliação. É diferente de antes, que às vezes a criança, o adolescente tinha muitas dificuldades, mas a família tende a pensar que era falta de interesse, de atenção, procrastinação. E não é exatamente isso. Por exemplo, o TDAH fala muito das funções executivas, que é planejamento, organização e atenção. Os sintomas da ansiedade parecem muito com o TDAH, porém vai causar a privação de sono, que vai ter sintomas de desatenção, de ansiedade. Então, por isso que as pessoas têm essa sensação de que tem aumentado. Uhum. Mas, na verdade, sintomas do TDAH e do autismo são do neurodesenvolvimento. Então, basicamente, hoje tem mais possibilidades de se identificar a situação, aquela patologia neurodivergente, Sim. né? A tecnologia oferece isso, a ciência oferece isso, e aí a gente acaba tendo essa sensação de que tá acontecendo mais hoje. Mas não, sempre aconteceu. Sempre Hoje a gente tem teve. mais ferramentas para trabalhar com isso. Tem muitos adultos sendo diagnosticados agora. Eu, Eu tenho pacientes bem de idade mesmo que estão vindo primeiro para se conhecer e para entender o que aconteceu durante toda a vida. O que que acontece? A pessoa sempre teve dificuldades. O que é muito comum é ter um mascaramento ou uma situação compensatória. Então a pessoa é extremamente inteligente, mas tem dificuldades. Então uhum, ela acha uma solução rápida e prática para sobreviver, para estar sim. diante dos pares, das pessoas. Então ela acha situações compensatórias de mascarar, de esconder essa dificuldade. Então, passa a vida toda pensando: ou eu sou muito preguiçosa, ou não consigo me organizar, Uhum. ou não consigo estudar, eu tenho várias dificuldades. E então essas pessoas elas estão sendo diagnosticadas agora, justamente porque não se falava sobre o assunto. E o que vem acoplado a isso de preconceito ao redor. E eu falo isso assim, ó, aqui não pode entrar, a intenção é falar de vários assuntos, mas eu estava especialmente feliz com esse bate-papo com a psicóloga Elisa Nascimento hoje, porque é algo que eu vivo, né? Você acabou de falar, fui diagnosticado há 2 anos atrás. E na minha vida, muita coisa fez sentido a partir daí. E principalmente entender o que é o TDAH, que é o meu caso, porque há um preconceito até de nós mesmos. Eu achava, quando se falava em TDAH, o que vinha na minha cabeça era criança que não presta atenção na escola, era isso. Era o que eu achava que era. Né? E aí a gente começa a estudar e vê que é um conjunto de coisas muito amplo, não é, Elisa? E algo que você falou aí sobre a questão dos sintomas que se confundem também, foi algo que eu aprendi um dia desse. Um colega meu que jurava que tinha TDAH estava fazendo avaliação neuropsicológica. Pode deixar gravando, pô. Depois a gente corta. É porque a luz começou a piscar aí do nada. Aqui o controle. Só que muda lá na mão, Pedro, porque se você vai mudar isso aqui também. Eu não mexi em nada, nem me Não, é. mexi. Um fantasma aqui. É, a gente já caçou alguns fantasmas aqui. Você não tem ideia. Pode interromper essa gravação e. Foi? Beleza. Show.
Tá gravando? Tem um colega meu que, assim, ele jurava que tinha TDAH e fez avaliação recentemente. E aí veio todo decepcionado porque, na verdade, ele foi diagnosticado com autismo. E assim, ele falou, eu tenho certeza que eu tenho TDAH. Eu falei, pô, mas a especialista passou durante todo um processo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, como funciona esse processo da avaliação. E ela chegou a esse diagnóstico, com certeza não é à toa. E entender o TDAH, para mim, eu tenho certeza que para muitas pessoas que têm essa condição também, fez muito sentido para explicar situações desde a minha infância. Por que eu era assim? Por que eu fazia isso? Por que eu faço isso? Entender o problema, para mim, foi o primeiro passo para começar a trabalhar com ele, né? Elisa, o TDAH, eu vou deixar você explicar, você é especialista, enfim. Na minha cabeça era uma coisa, como eu disse, tem um preconceito da família ao redor, já se falou em falta de Deus, falta de igreja, Sim. é preguiça, é uma coisa física. Como você disse, começa na gestação, né? Sim. É uma coisa física do cérebro. Explica pra gente assim, não esquece, pode entrar, é para fácil entendimento. Então explica para leigo que está em casa, o que é o TDAH exatamente? O TDAH ele é um transtorno do desenvolvimento da atenção e da hiperatividade. O que acontece? Existem as funções cognitivas e as funções executivas. O TDAH é uma disfunção executiva, que é onde altera basicamente planejamento, organização e atenção. Temos alguns tipos de atenção, por exemplo, atenção alternada, atenção combinada, e o TDAH, ele prejudica alguma dessas atenções, basicamente. Então, ou ele vai ter uma dificuldade maior em focar em uma coisa só, ou qualquer coisa no ambiente vai distrair, barulho vai distrair. Então, podem acontecer várias coisas que têm um problema simples ali na atenção. A hiperatividade é não conseguir ficar quieto, basicamente. Eu, por exemplo, eu também tenho TDAH, mas o meu basicamente é imperativo. Para que eu consiga controlar minha voz, eu mexo muito e gesticulo as mãos. É uma forma de controlar. Isso foi algo compensatório, mas ninguém entendia por que eu me movimentava muito. Então, foi uma forma que eu tive de controlar minha voz, senão eu falo muito rápido e as pessoas não me entendem. Então, eu tendo a gesticular bastante. Ou então, tô mexendo a perninha. É muito comum. Ou então, a criança não consegue ficar quieta na cadeira. E todo mundo ao redor dessa criança fala: fica quieto, menino, não pula daí, desce da árvore. Professora, fica quieto na cadeira, vou te prender aí na cadeira para você ficar quieto. Presta atenção. Então, a criança ela não consegue segurar os impulsos e se movimenta bastante. E aí vai acontecer essa disfunção executiva, que é o planejamento, a organização e a atenção. Entendi. E em relação a causa física lá no cérebro, como a gente já falou, acontece desde o desenvolvimento gestacional. O que acontece no cérebro de uma pessoa, por exemplo, que tem TDAH? Ele nasce defeituoso? Isso acontece no decorrer da vida ou já é assim? Dá para corrigir depois? É do neurodesenvolvimento, então a pessoa já é assim. Uhum. É como se o cérebro da pessoa tivesse em várias caixinhas e a pessoa está entendendo a informação. Ela recebe a informação, o cérebro recebe a informação, ele decodifica a informação, ou seja, ele entende aquela informação. Mas essa informação ela fica divagando no cérebro. Então ele não sabe onde guardar ou organizar. E aí o que vai acontecer? O cérebro entende que tem alguma coisa errada, então ele deixa a pessoa hipervigilante. É como se ele tentasse compensar essa dificuldade que tem, então ele deixa a pessoa mais vigilante, hipervigilante. E aí o que vai acontecer com a atenção? Qualquer coisa vai distrair, porque ela começa a focar em várias coisas ao mesmo tempo. Passou uma ambulância lá fora, já distraiu a pessoa, e aquela informação ainda está divagando no cérebro.
Por isso que acontece da criança ou adolescente perder as informações na escola, não conseguir se organizar, perder muitos materiais ou estar com dificuldade na aprendizagem, ou o adulto perder informação, não conseguir se organizar, precisa fazer várias anotações e ainda esquece a anotação, porque ele faz a anotação e esquece a própria anotação, perde compromissos. Então, aquela informação, ela fica divagando no cérebro e ele não sabe onde armazenar. Então, é uma disfunção do planejamento e da atenção. Então, qualquer coisa, como a pessoa está hipervigilante, isso aumenta a ansiedade, e a ansiedade deixa ainda mais vigilante sobre o que está ao seu redor para compensar aquela dificuldade. Então, qualquer coisa vai alternar a atenção dessa pessoa e ela vai perder um pouco da atenção, seja música, seja algo lá fora, conversas paralelas, a pessoa começa a prestar atenção em várias situações, várias conversas, então ela não consegue se concentrar. E aí, ou então acontece, por exemplo, da pessoa estar lendo um livro e ela começa a entender aquela informação, de repente ela se perde na informação. Ela tem que reler tudo aquilo que ela já leu de novo para poder focar. Ou às vezes tem que ler 2, 3 vezes para conseguir prestar atenção naquilo. A informação, ela recebeu a informação, mas essa informação ainda não foi armazenada de uma maneira concreta. Então, ela fica realmente divagando no cérebro até ela conseguir se organizar. Então, muita gente vai precisar de repetição para aprender, por exemplo, de material visual, porque aí vai ter a memória espacial, visual, ela vai visualizar a informação e fica mais fácil de armazenar essas informações do que eu só escutar ou só ler, por exemplo. Entendi. E isso, de forma alguma, pode-se dizer que é falta de inteligência. De forma Porque disse nenhuma. que as pessoas neurodivergentes são extremamente inteligentes, né? Muito. Alguns, inclusive, a gente vai trabalhar com a dupla excepcionalidade, que é justamente essa descompensação. A pessoa é extremamente inteligente e o cérebro tem algumas dificuldades. E aí vai acontecer de ter as questões associadas, como, por exemplo, o TEA, que é o autismo, que a gente tem. A pessoa é extremamente inteligente, mas tem as dificuldades sociais, pragmáticas, de linguagem. Então, o cérebro tende a deixar a ansiedade elevada para ele ficar hipervigilante, prestar mais atenção no que está acontecendo. Então, é o perfil que a gente chama de dupla excepcionalidade. É extremamente inteligente e consegue até conviver socialmente, achar soluções para o dia a dia, que é as questões compensatórias que a gente fala, mas vai ter suas dificuldades. Não deixa de ser uma dificuldade, mesmo que conviva socialmente. Entendi. No seu consultório, você atende mais crianças ou adultos? A Elisa atende em Taguatinga, depois ela vai passar as informações, contato, inclusive. Você atende mais adulto ou criança lá? Tem sido mais comum criança ou adulto. Adolescente, geralmente, é porque ou já teve uma dificuldade muito grande e a escola já orientou, os pais perceberam e trouxeram, ou então a criança, os professores já identificaram uma dificuldade na aprendizagem, então já encaminha logo. O adolescente, ele já tem algumas questões compensatórias, então é mais difícil se identificar esses sinais singelos que, por exemplo, o professor, ele já consegue identificar ou a família. A criança não, porque a criança ainda está em desenvolvimento. Ela ainda não tem aquela linguagem de esconder, por exemplo, uma dificuldade. Sim. Não, a criança, ela ainda está desenvolvendo o que a gente chama de masking, então é mais fácil identificar. O adolescente, não. O masking é esse mascaramento dos sintomas, seria Sim, isso? e é mais comum, inclusive, em meninas. Por quê? A menina, ela tende a ser mais quietinha, mais calada no canto dela, tímida. Isso é considerado timidez, mas nem sempre. Pode se esconder por trás dessa timidez aí um autismo, um TDAH mais desatento. Então, a menina é mais difícil se identificar, porque o menino ele tende a ser mais hiperativo. Se ele é muito quieto, muito calado, tem poucos amigos, já se identifica mais rápido. A menina não, já tem essa tendência, essa questão pragmática mesmo, social, de que a menina é mais quieta, mais contida, e nem sempre. Claro, pode ser da personalidade. Não, nem tudo que é sintoma é um diagnóstico.
Mas as crianças, principalmente meninas, elas têm esse estigma. Não, ela é muito quietinha, ela é muito inteligente. Então, ela é muito quietinha, ela fica mais na dela, calada, tem poucos amigos. Tem um ou outro amigo, conversa, mas não mantém vínculo. Então, ela é considerada quieta. E não se imagina que talvez haja alguma coisa por trás ali E aí dessa é mais timidez. difícil se identificar. Os meninos, não. Uhum. Acontece do adulto procurar quando ele já está tendo problemas com ansiedade agravada, com o social prejudicado, por exemplo. A pessoa chegou na vida adulta, não consegue manter vínculo social, por exemplo, ou cansaço social depois de interações sociais, porque a pessoa até socializa. Só que é uma forma muito intensa, ela se prepara muito bem antes dessas interações e depois vem uma queda ali do humor, porque a atenção, ela teve que ficar muito mais hipervigilante, que é a questão da hipervigilância que a gente fala, ela fica muito mais ansiosa, e isso gera um cansaço muito maior. Então, a pessoa já está tendo muitas dificuldades ao longo da vida, veio mascarando há muito tempo, chegou num ponto que o corpo em si está cansado e recebeu muitos estímulos, extremamente hiperestimulado, e aí ele chega no consultório já com muitos problemas. Então é comum adultos já virem depois desses sintomas. Uhum. Que o adulto ainda também tem a pragmática de, não vou procurar, tenho preconceito. Né? Então é mais fácil ir em crianças nesse sentido de procurar avaliação do que adolescentes e adultos, por conta do mascaramento. Entendi. A gente falou da questão de que hoje existem muito mais ferramentas para identificar, para cuidar. Eu acho que com isso também veio uma divulgação falha, vamos dizer assim. Redes sociais, que fala muito de TDAH. E eu sei disso porque algoritmo de rede social, você vê um vídeo ali sobre um assunto, ele começa a te entregar toneladas daquilo. E aí você começa a avaliar que há uma preocupação de se consumir realmente o que é bom. O que. Deixa eu colocar assim. Avaliar o que presta ali realmente para sua condição. Porque eu acho que pessoas com TDAH, outras neurodivergências, tá tão sensibilizado que às vezes uma frase que apareceu ali no Instagram, isso é para mim. Cara, vem falar para mim. E ele, de repente, fica tocado por aquilo de maneira errada. E há uma banalização disso. Parece que o TDAH virou uma coisa legal. Tipo, ai, meu TDAH não tá me deixando fazer isso. Ah, desculpa, é meu TDAH. Pessoas que nunca nem foram a um psicólogo. Esse tipo de coisa, pra gente que tem um diagnóstico, passou por situações, entendeu como a vida da gente foi afetada negativamente por isso, às vezes dá raiva. Pelo amor de Deus, não fala isso. Você não sabe o que é viver com TDAH, né? Rede social é um problema hoje em relação a isso, em relação a testes online, que prometem, clique aqui e descubra se tem TDAH. O que você acha disso? Com certeza, é um problema. Na verdade, tem os dois posicionamentos, porque foi muito mais divulgado, então as Uhum. pessoas estão procurando tratamento. Isso é um Sim. fato. A outra Ponto parte, positivo, então. ponto Vamos positivo. pontuar aí. Isso. Porém, pense que a rede social ela é feita para poder te entregar conteúdo. Então, aquele conteúdo ele vai ser muito extenso e vai ter sintomas que aparecem no cotidiano de muitas pessoas. É como se a pessoa ficasse doente, a primeira coisa que ela faz é procurar no Google os sintomas. E a maioria dos sintomas vão ser parecidos com aquela doença. É tipo a cigana que vai ler a mão e falar: você já sofreu por um grande amor. E a pessoa, meu Deus, quem não sofreu por um grande amor, né? Poxa, É não é isso. possível. Então, acho que é mais ou menos isso que acontece, né? Isso, e a pessoa começa a procurar aqueles sintomas, porque a situação dos transtornos tem sintomas muito parecidos, e não é só isso. Por exemplo, a privação de sono, ela causa todos os sintomas do TDAH. Por quê? A privação de sono vai diminuir a atenção, vai ter uma queda na atenção. Com isso, vai ter uma queda Isso também. é fisiológico. É Você está fisiológico. cansado, você não descansou direito, você
Exato. Com isso também vai ter uma queda da memória, porque você não consegue reter informação. Vai aumentar a sua ansiedade, porque você não consegue executar as coisas que você tinha planejado no seu dia a dia. Então, isso começa a afetar todos os processos cognitivos, né, e de funções executivas, assim como já é um problema do TDAH. Então, os sintomas são muito parecidos. Por que que você deve procurar avaliação? Aí, deixa eu só te cortar um pouquinho, que isso é bacana demais. Todos os sintomas, aí a pessoa vai parar na rede social que, o sintoma do TDAH é isso. Meu Deus, eu tenho TDAH. Quando na verdade é porque ela não tá dormindo direito. O problema tá vindo dali. É uma situação, vamos dizer, simples de resolver. Questão, né, de ter aquele tempo mínimo necessário de um sono saudável para controlar todos esses sintomas ali que a pessoa vai identificar erroneamente como uma patologia aí muito mais séria. Sim, ó, sono, alimentação, atividade física, parece o combo perfeito, né? É. Tudo que é recomendado. Mas a atividade física, por exemplo, diminui a ansiedade. A ansiedade também vai causar alguns sintomas do TDAH, porque a pessoa fica muito mais hipervigilante, tem uma queda na atenção, porque ela começa a desfocar. O tipo de atenção que ela foca em várias coisas ao mesmo tempo. Já é um dos sintomas do TDAH. O sono, a privação de sono, vai causar ansiedade, não vai conseguir fazer seus planejamentos, vai parecer desorganização, a pessoa não consegue focar, não retém informação de curto prazo, de médio prazo. Então, também são sintomas do TDAH. Uhum. A alimentação. Um corpo disfuncional que não está bem nutrido também vai gerar alguns sintomas. Vai alterar sono, vai alterar ansiedade, vai alterar humor. Tudo isso é fisiológico e causa sintomas parecidos, por exemplo. Foi uma das primeiras coisas que quando me consultei com a psiquiatra e a gente identificou o TDAH, a primeira coisa que ela falou, vamos fazer exame de sangue. Aí eu, por quê? TDAH aparece no sangue? Ela veio me explicar. A falta de vitamina B, falta de vitamina D, o colesterol, testosterona, tudo isso influencia no corpo da gente, nível de vitamina, que vai parar lá nas funções neurológicas, não é, Elisa? E aí eu tive que fazer reposição de um monte de vitamina. Aí eu vou te perguntar o seguinte: aí o TDAH tem cura? Não tem cura porque é do neurodesenvolvimento, né? O corpo se formou assim, o cérebro. Já se formou daquele Isso, o jeito. cérebro se formou dessa forma. Tem como diminuir os sintomas e fazer um acompanhamento para que ele não seja tão intenso e não prejudique o cotidiano. Tem como achar formas de se viver entre pares e em organização, e aí é depois da avaliação que vai ser encaminhado para os profissionais adequados. Então, depois da avaliação, tem o acompanhamento familiar, tem o acompanhamento com a escola, vai sendo direcionado para que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida melhor. E nem sempre é obrigatório um tratamento, aliás, nem digo obrigatório, recomendado um tratamento com medicação, por exemplo. Nem sempre. O médico vai avaliar se é necessária a medicação ou não, mas é encaminhado para o médico fazer essa avaliação. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, é a mais indicada para o caso de planejamento, como é o caso do TDAH, e no caso do autismo, porque são terapias onde o paciente consegue sentir que é palpável, está fazendo algo por ele mesmo está fazendo a própria terapia. O terapeuta está só direcionando. Então, o paciente tem mais aderência, não que as outras não funcionem, não é isso. É porque por ela ser mais breve, ela é comportamental, vai trabalhar com o comportamento da pessoa, o paciente sente que é uma terapia mais palpável. Então, ela começa a ter mais aderência do que outras terapias, por exemplo. Elisa, eu quero te perguntar sobre uma coisa assim que me afeta muito, na verdade, até hoje, que é a questão familiar. É explicar o meu TDAH para minha família. Como eles vão lidar comigo em algumas situações se eles não entendem o que está passando dentro da minha cabeça.
Aí minha pergunta é o seguinte: no seu consultório, quando você vai atender, por exemplo, eu acredito que a criança, você tenha que não só a consulta ali com o paciente, mas de repente uma comunicação sua com a família, Com de certeza. como eles têm que agir por conta disso, cuidados que eles têm que tomar, explicar como a cabeça da criança está funcionando para que eles ajam diferente dali para frente. Isso acontece bastante ou tem que acontecer sempre? Uma explicação para a gente Tem que sobre isso. acontecer, após a avaliação, tem que acontecer com a família. O que que Uhum, acontece? Quando é criança, já é explicado na devolutiva da criança. Então, é explicado todo o funcionamento dela, como é que foram os resultados, como a criança se portou, quais são as dificuldades, as potencialidades, o que que ela tem como facilidade, por exemplo. Isso já é explicado para a família. E principalmente as orientações, que é o que? Em algumas situações. Orientações mais curtas, ter prazos, não mudar a rotina da criança de forma abrupta, para ela entender o que é que está acontecendo, isso já é orientado quando há uhum. necessidade. O adulto é encaminhado para fazer a orientação familiar. No caso, a família pode ir na devolutiva se for do interesse do paciente. Nem todo paciente ainda está preparado para falar para a família. Então, isso é de interesse do paciente. Mas é feito a devolutiva junto com os encaminhamentos para orientação familiar. Porque a família agora recebe um diagnóstico. É diferente o tratamento. Então, eles precisam de uma O orientação. diagnóstico não é só do paciente dali Não é para só do frente, é do meio que paciente. ele convive. Do profissional, por exemplo, porque ele vai precisar de um ambiente mais adequado, de informações mais claras, objetivas, que não mudem muito a rotina dele, por exemplo, precisa de um ambiente mais adequado, sem muita luz, sem muita interferência com barulhos. Então, algumas adaptações que são possíveis no meio profissional. Com orientação é possível fazer algumas dessas situações. Então, o paciente ele também tem que estar aberto e preparado para divulgar isso para a família, mas isso é feito na devolutiva com ele. Uhum. Se o paciente adulto vai informar esse Desculpa, a diagnóstico, devolutiva que você fala é um dos processos ali dentro da avaliação, que a é gente fala em seguida. isso. Então, é do paciente. Essa Uhum, devolutiva é do paciente adulto. Quando é criança e adolescente, ele já tem. Então, essa devolutiva já é feita com a família. uhum. No adulto, não. O adulto, ele vai escolher se ele quer falar para a família. Em alguns casos, ele tem uma dificuldade de falar para a família, então encaminha para a psicoterapia. E aí, a psicoterapia vai acompanhar, vai explicar e mostrar a melhor qualidade de vida que ele vai ter com o apoio da família, que às vezes, muitas vezes é necessário. É importante. Então, precisa desse acompanhamento, mas isso é feito nos encaminhamentos do dele. E às vezes falta o interesse por falta da família. Eu falo isso Também, assim, minha família é fantástica, maravilhosa, mas eles não entendem nem entendem e acho que nem tiveram aquela vontade de entender, por exemplo, o que é o TDAH. Minha família sabe que eu tenho um TDAH e que eu tomo medicação. Só isso. Meus irmãos de vez em quando ainda brincam comigo. Já tomou seu remédio de doido hoje? Eu levo na brincadeira também. Mas era legal se tivesse, sabe? Manual para explicar seu TDAH para sua família. Para falar, gente, lê aqui, ó. Lê aqui para vocês entenderem um pouquinho. E eu tava te contando mais cedo, passei por um episódio esse final de semana que, assim, o nível de estresse que a gente vem acumulando por conta de hiperfoco em algumas coisas, que é uma característica muito grande do TDAH também. E assim, eu sou um homem de 43 anos de idade, então o físico já, né? Ele já tá assim, não tá acompanhando o raciocínio tão rápido, a gente cansa, o cansaço social que a gente falou agora há pouco, então no momento de estresse, festa de família, eu falo, não quero, quero ficar em casa hoje, descansando minha cabeça no escuro. E a família ligando, não, vem, tem que estar aqui, vem. E assim, fui forçado. A gente se força a socializar, a sorrir, né? Mas por dentro, na verdade, eu tava querendo estar em casa. E depois que eu saí dali, foi muito mais cansativo ainda. Acho que eu levei um dia inteiro para me recuperar.
Porque aquilo destrói a gente, não é só mentalmente, é fisicamente. A gente parece que correu uma maratona, né? É, Elisa, avaliação neuropsicológica. É isso que vai identificar, assim, com toda certeza, uma patologia neurológica no paciente? É só avaliação neuropsicológica? É toda uma equipe Hum. atrás. A avaliação, ela é o pontapé inicial. Uhum. Então, teve alguns sintomas ou não, a pessoa está tendo dificuldades e aí já procura avaliação. O que vai acontecer? É feita a anamnese, que é a entrevista inicial, a parte inicial, onde se entende todo o contexto social, profissional, da vida pessoal da pessoa. Após a anamnese. Nesse ponto, por exemplo, já dá para identificar o paciente que chegou ali com algumas queixas de sintomas, e aí você vai descobrir que o cara não dorme direito. É por aí, começa aí, Hum. porque nas pesquisas que são encaminhadas ou para casa, porque vai ter a entrevista com a família também, vai ter pesquisas que vai para a escola, o professor responde, tudo Uhum. isso. Então é nesse momento onde a gente começa a entender se está desde a infância ou não. São situacionais, está Uhum. acontecendo em determinados momentos. Então é uma parte principal da avaliação. Nesse período, a gente começa a entender que tipo de aplicação de teste, de escalas vai ser utilizada naquele momento. E aí, nesse momento, é feita a integração de resultados. Porque um teste sozinho, ele não me responde. É a integração, a história que aquele teste me conta, interagindo com outros testes, que vai ter um direcionamento. Com esse direcionamento, a gente tem a hipótese diagnóstica. É a partir daí que a gente faz os encaminhamentos para médico, neurologista, terapeuta ocupacional, psicólogo. Então, depende de todo um processo. É o pontapé inicial. Para o diagnóstico final, é feita a avaliação ou com médico psiquiatra ou com neurologista, que faz a confirmação. Eu costumo brincar com os pacientes que a avaliação neuropsicológica ela é como se fosse um exame de sangue. Tem todos os resultados, igual um enfermeiro ou um técnico de Uhum. enfermagem vai ler o resultado, ele sabe o que está acontecendo. Quem confirma? O médico, porque vai verificar se precisa de alteração medicamentosa, se vai precisar de mais alguma avaliação para terminar o diagnóstico. Então, são vários profissionais ao mesmo tempo trabalhando em conjunto. Entendi. A avaliação neuropsicológica tem um tempo certo dela ocorrer, ou em alguns pacientes pode ser mais rápida, em outros mais demorada? Depende do Depende paciente. do Não paciente, tem né? como exatamente falar. Vai ser algumas sessões, Uhum. uma quantidade específica. Tem paciente que é mais rápido, porque está com um cognitivo muito mais acelerado, pensamentos acelerados. A gente consegue fazer um pouco mais rápido. E ele também é mais ansioso para terminar a avaliação. Até isso é um ponto de avaliação. Tem outros pacientes que têm mais dificuldade, a gente vai precisar conversar mais, tirar algumas dúvidas, alguns mitos sobre a avaliação, como é que funciona, antes de iniciar. Então, isso depende muito de cada pessoa. É um assunto amplo. Hoje a gente falou basicamente sobre TDAH e ainda tem muito mais coisa para falar. Infelizmente, a Elisa tem um paciente já já, e eu já quero deixar o convite para você voltar, para a gente continuar o bate-papo, né? Nossa, eu fui convidada para voltar, já tomei o café inteiro, pensei que não ia Não, ser da convidada. próxima vez a única coisa vai ser trazer 2 garrafas de café. Então, volto com Porque, certeza. porque a Elisa é movida a café. E eu cheguei aqui cedo. Isso é característica de TDAH? Também, ou Hum. se planeja demais, Hum. ou esquece todo o planejamento. Então, para mim não perder prazos, por exemplo, eu tenho que chegar sempre com muita antecedência, porque senão eu vou me atrasar. Uhum. E sabendo que eu vou me atrasar, eu faço todo um planejamento muito maior do que o necessário e chego sempre com antecedência. Elisa, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pelo bate-papo, muito esclarecedor. Tem muita coisa ainda para a gente conversar e no seu retorno a gente continua essa conversa aí. Sucesso aí na sua vida profissional. Pessoal, esse foi o Pode Entrar. Espero que tenham gostado do assunto. Um assunto delicado, né? É um assunto sempre muito delicado falar de saúde mental e hoje se fala muito de saúde mental. A gente vai continuar o papo com ela em outra ocasião. Vamos receber outros profissionais também da área para falar sobre assuntos similares também. Se você gostou,
dá aquela curtida marota, se inscreve no canal, comenta. Se tiver perguntas para fazer para Elisa Nascimento, comenta que ela vai responder, não vai? Vai ajudar a gente a Todas responder. as perguntas. E fica ligado aí no próximo conteúdo, segue nas redes sociais, todos os links vão estar aí na descrição. Vou deixar os links de contato da Elisa Nascimento também. Se você quiser marcar uma avaliação psicológica, neuropsicológica, se quiser marcar aquela conversa para descobrir o que está passando aí na sua cabecinha, os links vão estar aí na descrição. Fica à vontade, acompanha a gente. Até o próximo programa.